Muito bem. Boa noite a todos. Eu estou aqui no meu cantinho, no meu escritório eletrônico. Eu tenho que falar com vocês sobre um assunto da maior importância. É a situação dos agentes de trânsito em Petrópolis. Os agentes de parquímetro, os agentes da CPTrans, os agentes, todos esses que aplicam multas, e que eu venho falando há décadas, que é inconstitucional. Agora nós temos uma decisão judicial. Essa decisão judicial vem do processo da primeira vara criminal, no qual é titular o doutor Luiz Cláudio Rocha Rodrigues. Houve uma ação penal, a denúncia foi recebida e foi afastado um funcionário da CPTrans, afastado da sua função. E ele está sendo processado. É um detalhe do processo. É um processo criminal, não é processo civil. Mas o juiz, no processo 0006262.8.19.0042, eu vou repetir o número, porque vocês podem ver no site do TJ. O site do TJ é www.tjrj.jus.br. Então, o doutor Luiz Cláudio Rocha Rodrigues, após interrogar o agente de trânsito, o agente que fiscaliza o trânsito, e que eu venho dizendo há décadas que não pode multar. Existe um vídeo que está em segredo de justiça. Após o interrogatório, ele decidiu da seguinte forma: eu vou ler ipsiliteris, ou seja, como está escrito, pois nós não sabemos como vai acabar essa história. Porque atingiu-se o que se chama em direito penal de núcleo do tipo. Mais ou menos em meados de 80, o direito penal brasileiro ele teve uma grande mudança. Ele passou a ser bem científico. Eu não estou falando de direito processual penal, estou falando de direito penal. Então, esse caso atinge o núcleo do tipo. O que é o núcleo do tipo? É o tipo penal. Um crime ele tem que ter um núcleo. Se mexeu naquele núcleo, se foi atingido, se tem tudo naquele núcleo, houve um crime. Então, isso se chama núcleo do injusto penal ou núcleo do tipo. Aí o juiz decide o seguinte, após ouvir, em segredo de justiça, o acusado, testemunhas, ele interrogou de todas as formas, que estão em segredo de justiça. Eu não tive acesso. Vou repetir, então. O caso que se desnuda diante deste magistrado, quer dizer, dele, é deveras grave, muito mais por suas origens e desdobramentos do que propriamente pela imputação inicial. O que é a imputação inicial? O agente que aplicava a multa teve uma imputação. Alguma coisa ocorreu. E daí houve um desdobramento. Prossegue o juiz. O município de Petrópolis pratica ilegalidades uma após a outra, elaborando leis induvidosamente inconstitucionais, procedendo à outorga e compartilhamento de poder de polícia
a quem a Constituição não autoriza que o tenha, e mesmo a particulares contratados, e que, ao depor, quer dizer, depuseram perante o juiz, mostra o nível do seu despreparo para a atuação pública. Ele está se referindo aqui, embora não diga, àqueles funcionários da Sinalpark. Sinalpark é uma empresa que administra os parquinhos. Ela é subconcessionária do município. Ou seja, eles anotam lá, quando são encontrados, e depois eles passam para a Guarda Municipal ou para a CPTRANS, que depois passa as anotações dele para o DETRAN. Então, vira uma multa para você, para todo o povo de Petrópolis, que tem carro. Feita a lei inconstitucional, treina os seus servidores, está se referindo ao município, e os faz crer, quer dizer, convence os funcionários à revelia da Constituição, que tem o poder de polícia e o posso usar de forma discricionária. Ou seja, eles colocam na cabeça dos funcionários que eles têm poder de polícia. Vocês podem multar. Isso é o que está dizendo o juiz aqui na sua decisão. Então, eles ficam convencidos de que podem. E saem multando daqui para lá. Vai pegando. Comenta-se que já houve até guarda municipal sentado no ônibus e foi andando de ônibus e foi multando, conforme ia vendo carro aqui, acolá, etc. Só que ele estava indo para casa e alguém no celular teria filmado. O juiz continua. Criam-se monstros, olha a palavra que ele usou, monstros, permeados pela mazela da chamada síndrome da pequena autoridade, que saem pelas ruas, a rigor, praticando usurpação de função pública. O crime, então, o injusto penal, é usurpação de função pública. Porque eles não são PMs, eles não são policiais rodoviários, eles não são policiais federais, eles não podem multar. E, no entanto, eles acham que podem, porque convenceram a eles que eles podem multar. Aí ele destaca aqui, sim, porque se é verdade que o poder de polícia não pode ser partilhado, olha, o poder de polícia não pode ser partilhado. Ao município só cabe indicar as direções. Vai em frente, vai à esquerda, entra à direita. O resto é do Estado. Só a polícia militar ou agente de trânsito formados para isso, do Estado, é que podem aplicar multas. Não pode ser partilhado ou derivar de geração espontânea, senão do texto constitucional. Não é menos verdade que, ao pseudo-exercê-lo, os agentes municipais e os terceiros contratados, os da Sinalpark, usurpam uma função que não podem exercer. Tudo isso sob a condescendência dos sabedores, dos que entendem da lei, e a estimulação dos ignorantes. Se o sujeito não quer se aborrecer, ele vai lá e paga a multa. E, de repente, ele está com a carteira cassada, porque tem muitos pontos. Ou então da carteira suspensa, porque tem muitos pontos, ultrapassou. Os ignorantes que ele quer dizer são os que ignoram a legislação. O sujeito prefere pagar e fazer de qualquer forma do que consultar a legislação, recorrer, que é mais difícil mesmo. Dentro de um ambiente, prossegue o juiz, em que a precariedade de recursos se torna desculpa para a sistematização da ilegalidade. Mais que isso, está evidenciado que agentes terceirizados
são treinados para sistematicamente declarar falso. Gente boa, observe a seriedade disso. Os agentes são treinados sistematicamente para declarar falso. Ou seja, o sujeito vai lá e anota a placa do seu carro. Anotando a placa do seu carro, ele diz, porque está convencido que ele pode multar, que você está multado. Aí ele vai mandar aquilo para a Guarda Municipal ou para a CPTrans, que depois vai remeter para o Detran, e que depois de muito tempo vai se transformar em multa. Aí você se defende, ou então você paga a multa, mas os pontos ficam na sua carteira. Você pode até perder a carteira, ter a carteira suspensa, e muito mais coisas. Vou ler esse último trecho. Mais que isso, diz o juiz, está evidenciado que agentes terceirizados são treinados para sistematicamente declarar falso, uma vez que são instruídos a que afirmem que os veículos não têm tudo aquilo que não podem de plano ver. Mesmo cientes de que possível e mesmo provavelmente o veículo detém o acessório ou equipamento. Quer dizer, o sujeito acha que o veículo não tem alguma coisa. Aí ele vai e coloca uma multa lá qualquer. Mas ele não tem um auto de infração. O Código de Trânsito brasileiro é muito fácil nisso. O auto de infração tem lá todos os pormenores de como será o auto. Mas não, você vai lá, anota. Um coronel, não é por ser coronel, um amigo meu teve aqui, ele é daqui, e ele foi estacionar, ele mora em outro estado. É natural daqui, mas ele se radicou em outro estado, com a esposa que também é daqui. Ele falou, Fernando, eu fiquei procurando para estacionar num daqueles parquímetros, eu não encontrei o sujeito. Aí eu não pude, eu tive que vir para um estacionamento particular. Muito bem. Ele pode ter sido multado. Depois a multa vai lá para o estado dele. Vislumbro, afirma o juiz, duas modalidades de práticas criminosas interligadas e sistematicamente estabelecidas sob chancela municipal e que ainda favorecem outros delitos que vêm sendo noticiados, como apropriações indébitas e furtos. Observem que a lei da usurpação de função pública, ele vislumbra que pode existir apropriações indébitas, ou seja, o sujeito não deve aquela multa, mas, em razão do ato do agente de trânsito, que não é agente de trânsito, ao anotar no parquímetro, ou seja lá como for, que manda para a CPTrans, ou que manda para a Guarda Municipal, que manda para lá, que manda para cá, até chegar ao Detran, houve uma apropriação indébita. Porque aquele dinheiro não é dele, não é do município. Ao município cabe, aí falo eu, somente mostrar, entra para a direita, entra para a esquerda, proibido parar, só. Ninguém mais pode multar, além da Polícia Militar do Rio de Janeiro, aqui no estado. Se for Minas Gerais, será a Polícia Militar de lá. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e mais uma outra polícia, especialmente preparada. Então, ele fala em apropriações indébitas e furtos. Quer dizer, ele vislumbra, ele não diz que houve isso. A partir dessa percepção, fala o juiz aqui nessa decisão que é recente. No limite de minha atuação, da atuação dele como juiz,
determino, em termos cautelares, o afastamento do acusado de suas funções, do agente de trânsito, para que, quiçá, não continue a delinquir. O que o juiz fez foi o seguinte: eu não quero que você cometa crime mais. Você está orientado, você diz que é assim, mas você está cometendo um crime. Eu não quero mais. Então, eu vou afastar você de suas funções, pois você está delinquindo. Posto que a instrução, prossegue o juiz, se mostrou segura no sentido não só de que é o provável autor do delito imputado, mas também tem a convicção de que, ao continuar a fazer o que é instruído a fazer, estará agindo nos limites da legalidade. Ou seja, o pessoal da Sinalpark, eles acham que estão legais. Eu falo há décadas que as multas são ilegais. Não pode. Uma vez naquela casa grande lá do Quitandinha, agora não me vem o nome à cabeça, eu estava falando com uma pessoa preparada. Eu falei, quem multa? O sujeito foi e falou, quem multa, Fernando, é o Detran? Eu falei, não é o Detran. Quem multa é o sujeito contratado pela CLT, que manda para a Guarda Municipal, ou manda para a CPTrans. Nenhum deles são agentes de trânsito. Depois eles mandam para o Detran, que transforma isso numa máquina de fazer dinheiro. O problema é esse. Aí sou eu que estou falando. Ninguém aguenta esse peso dessas ilegalidades. É muito imposto, muita taxa, e o povo não aguenta. O povo não está aguentando essa monstruosidade de taxas em cima. Antes era uma coisinha aqui ou lá. Hoje não. É na cidade inteira. Ah, mas precisa resolver o trânsito. Existem outras formas. Pode colocar mureta, pode colocar quebra-mola, antigamente não podia. Pode colocar sinalização. Eu vou fazer um comentáriozinho aqui. Eu trabalhei muito cedo em acidente de trânsito, no Rio de Janeiro. O pessoal fala muito em imprudência. Existe imprudência, mas falta sinalização, estradas boas, falta aquele guarda-rei, aquela placa de aço, para que os carros não caiam dentro do rio. Afinal, se perde vidas e patrimônios. Ah, mas o sujeito não fez a curva direito. Mas se tivesse uma mureta, se tivesse um guarda-rei, ele não cairia dentro do rio. Porque não morreria. Talvez famílias inteiras. Mas eu escrevo sobre isso desde que eu era jovem. Eu escrevo sobre a Jacuba, sobre o Sumidouro. Centenas de pessoas morreram lá. Mas voltemos aqui para o centro de Petrópolis. Vamos continuar na decisão do juiz. Porque não se sabe a consequência que terá isso aqui. Pode, inclusive, extinguir a CP3. Pode acabar. E pode responsabilizar, inclusive criminalmente, não se sabe até que ponto, várias autoridades, porque, no fundo, a CPTrans tem 51% das ações. O município de Petrópolis tem 51% das ações da CPTrans, que começou com a Cotep. O município sempre teve 51%. Então, essa responsabilidade do crime já concretizado pode ser levada ao município. Então, eu não sei onde nós vamos chegar com esse fato aqui, que é na primeira vara criminal de Petrópolis. Vamos continuar com a decisão do juiz. Tem a convicção de que, ao continuar a fazer o que é instruído a fazer, estará agindo nos limites da legalidade.
embora advertido que não. O juiz o advertiu. O senhor não pode fazer isso. O senhor deve ter falado, não estava lá. Ah, mas eu posso. Me disseram que eu posso. Posto que a Constituição é quem proíbe. Pronto. A Constituição proíbe aquele agente da Sinalpark, da CPTrans, de multar. É muito simples. Oficie-se a CPTrans, para que dê cumprimento a esta ordem, afastar o funcionário. Advista-se ao órgão que se vincula o servidor quanto aos motivos que determinaram ao afastamento do órgão acusado, que é a ilegalidade. Isso é uma coisa muito séria. Oficie-se ao Ministério Público Estadual, com atribuição para que considere quanto a eventual proposição de ação civil pública para que apure os fatos noticiados e que, a meu sentir, do juiz, constitui modalidade sistemática de uma sucessão de crimes de falso e usurpação de função pública. Pelo menos. Oficie-se também no sentido de que se considere, quanto à eventual propositura de ação declaratória de inconstitucionalidade de lei. Oficie-se ao comando da Polícia Militar, do 26º Batalhão de Polícia Militar, aqui no Quitandinha, alertando de que, pelos motivos supraexpostos, aqueles que eu falei, poderá ser o caso de se depararem com agentes públicos municipais na prática de usurpação de função pública, ocasião que deverão os agentes policiais militares, os estaduais, atuar no limite da legalidade, praticando a intervenção estacionária do conflito e conduzindo flagrantes. Em outras palavras, o sujeito vai multar, o motorista não aceita a multa, há um conflito, a PM vai lá e prende o agente de trânsito por usurpação de função pública. Oficie-se às delegacias 105 e 106 DP, para que, pelas razões expostas, venham a apurar os ilícitos cuja prática vem se dando de forma sistemática, tanto no que tange às usurpações de função pública, aos crimes de falso, bem como às apropriações indébitas e furtos derivados das práticas preparatórias. Oficie-se ao poder público municipal, as pessoas do chefe do executivo, o prefeito, e legislativo, presidente da Câmara, para que considere da iniciativa de alteração da legislação municipal, evidentemente inconstitucional. Bom, ele segue aqui com outras considerações, mas o principal está aí. Então, vocês viram, quando eu falava, eu refalava, eu trifalava, eu nem sei se trifalava existe, que era inconstitucional, que não podia. Vocês vejam quantas vezes, quantas carteiras foram cassadas, quantas carteiras foram suspensas por pessoas que estavam procurando sobreviver, estavam vivendo do trabalho. E tem o dinheiro das multas também. Onde é que foi parar? Qual é o montante desse dinheiro? Teve auditoria sobre isso? Hein? Vocês já pensaram? Vocês já viram a máquina do Detran de multas funcionar? Ela funciona assim, direto. Parece uma moto contínua. Eu já vi uma. É um negócio enorme. São um monte de impressoras. Então, nós chegamos numa situação em Petrópolis. Eu não estou me referindo ao trânsito em si. Eu estou me referindo à aplicação de multas. Abusaram.
Esse era o grande temor, e eu não estou falando de política, por favor. Eu estou falando do que houve. O Castelo Branco, em 64, quando eu era adolescente. Eu era adolescente, 15 anos de idade. Ele tinha pavor do guarda da esquina. Que a partir do momento que entrou um governo militar, o guarda da esquina se sentia um general. Esse é que era o pavor. Por isso é que foi o Castelo Branco, então presidente, que ditou a lei do abuso de autoridade. Ela surgiu com ele. Ele temia o guarda da esquina. Ele quis dizer guarda de esquina, ele quis dizer mais embaixo, jeito de dizer, eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo. E isso ocorreu. Eu canso de ver, e não tem nada demais, mas a pessoa fala, eu tenho um amigo que é Polícia Federal, eu tenho um amigo que é isso, eu tenho um amigo que é daquilo, eu tenho um amigo que é de não sei o quê. Então, perdeu-se a noção da lei. Essa é uma questão. Então, agora não se sabe onde chegará essa ação penal que tramita na primeira vara criminal. Algum abuso houve, porque ninguém vai chegar a esse ponto. Eu disse que estava havendo abuso. Eu falei, eu trefalei, eu cansei de falar. E, no entanto, não adiantava nada. Tinha um alarde aqui, outro lá, mas não resolvia. Então, chegamos a uma conclusão com a decisão do juiz. Esse processo tem que ter uma sentença final. O agente de trânsito que foi afastado, ele vai estar se defendendo. Então, agora está em alegações finais. Ele ainda não foi condenado. Também não foi absolvido. A denúncia foi recebida por um outro juiz. Ele rechaçou, o outro juiz, a absolvição sumária e recebeu a denúncia contra o agente. Eu nem sei quem é o agente. Foi mantido em sigilo o nome dele. Essa questão é um comentário meu. Quando se dá muito poder a pessoas despreparadas, poder idêntico ao militar, elas se tornam cruéis. Existem vários ditados sobre isso. Elas abusam, por assim dizer, entre aspas, do poder, de um poder, aliás, que não tem. Então, a única coisa é a usurpação de função pública. Ele não tem o poder de polícia, não pode multar. Esse é o grande perigo das guardas municipais. Eu vou fazer essa observação aqui. Em alguns estados, as guardas municipais estão ficando tão armadas que, às vezes, não no Rio de Janeiro, em Petrópolis, não, ainda não. Elas têm armas idênticas da PM, idênticas à Polícia Federal. Não pode. Outro dia, a Câmara Municipal de Petrópolis estava decidindo, aliás, nem sei como é que ficou, se os guardas municipais poderiam ser armados ou não. Eu acho que não podem. Um sujeito para andar com uma arma, e eu já tirei com quase todas, ele tem que estar muito preparado psicologicamente. Eu já tirei não nos outros. Tirei com armas, em treinamento. Então, ele tem que saber, porque senão qualquer coisinha você saca a arma. Essa história de armar todo mundo também não pode desarmar. Mas armar todo mundo, isso é uma maluquice. Todo mundo armado, igual nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma questão de lá. Eu respeito a questão de lá. Até entendo, compreendo. Mas para nós não dá certo. Se todo mundo estiver armado, daqui a pouco um vizinho está matando o outro, por causa de uma simples coisa. Botou uma árvore diferente, caiu uma árvore, entupiu um ralo, você vai lá e pá, mata o outro. Esse é um grande engodo. Da mesma forma que desarmar todo mundo também é um engodo.
Tem gente que tem que estar preparada para usar uma arma. E tem que fazer exames psicológicos sempre, quando não psiquiátricos, para saber se aquela pessoa está realmente preparada. Eu, quando trabalhava em jornal, e trabalhei muito, sou jornalista profissional, com o tempo eu fui assumindo outras profissões. Eu vi muita coisa. Uma vez eu vi um caso de um júri que eu falei com o meu colega advogado, eu falei, esse teu cliente matou, esse dia pode medir a pressão dele. Ele tinha pressão alta, ele era hipertenso. Só que ele tinha uma arma. Ele foi provocado. Um dia, a pressão dele foi lá em cima. Ele pegou a arma e, pum, matou o cara. Então, as guardas municipais não podem ser armadas. Porque cada vez mais elas vão abusar de um poder que elas não têm. Nós não podemos equiparar as guardas municipais à Polícia Federal, que é super preparada, à Polícia Militar, que é super preparada, e muito menos as Forças Armadas, que são super preparadas. Não pense que a do Brasil não são, que são muito preparadas. O Brasil tem snipers muito bem treinados. O Brasil tem toda uma preparação. Então, voltando a Petrópolis, é que esse assunto me entusiasma um pouquinho. Eu falo e não adianta nada. Mas eu venho falando desde os 20 e poucos anos e não adiantou nada. Na Jacuba continuou morrendo gente. No Sumidouro continuou morrendo gente. Até que puseram uma mureta. Então, o município pode fazer, colocar mureta, colocar quebra-molas, colocar sinalização. Agora, o quebra-mola não pode ser assim. Bota o quebra-mola, que o jeito vem e aí causa um desastre. Tem que ter sinal. Quebra-mola adiante. Um sinal, dois sinais.